E a notícia dessa sexta é que o Pablo Marçal foi denunciado e o Rubinho Nunes teve o seu mandato de vereador cassado. A decisão partiu da Justiça Eleitoral de São Paulo e ambos foram penalizados por divulgarem durante a campanha a prefeito de São Paulo um laudo falso do Guilherme Boulos, alegando que ele era usuário de substâncias ilícitas. Meus amigos, um dia a casa cai. Se você não está lembrando quem é o Rubinho é aquele vereador que quis criar uma lei para impedir que as pessoas doassem marmitas nas ruas e que inventou uma mentira absurda contra o padre Júlio Lancelotti. Olha aí, minha gente, a conta tá chegando, viu? Compartilha esse vídeo e fica até o final porque tem mais notícia. E por último eu vou te falar da nova medida do Flávio Dino que pode prejudicar o Centrão. Mas antes disso, vamos agora ao giro do dia. O Hugo Mota criou um projeto de anistia light e vai entregar esse projeto de anistia para o Bolsonaro avaliar. Hugo Mota deixou de uma vez por todas a sua máscara de bom moço cair completamente. Tem se comportado como um verdadeiro bolsonarista e como oposição ao governo Lula. Inclusive deu um prazo de 10 dias para o governo Lula reverter a cobrança de IOF para os ricos. Só que o governo Lula já disse, ó, se vocês realmente derrubarem a cobrança de IOF, eu vou recorrer no STF. E mais do que isso, se for necessário, eu vou ter que contingenciar a emenda dos deputados. Ou seja, ou o Congresso ajuda o governo a atingir o superávit fiscal, ou vai ter corte de emendas. Apenas isso. Os bolsonaristas estão revoltados com o Tarcísio, porque o Tarcísio foi hoje depor no STF como testemunha do Bolsonaro. E apesar do Tarcísio negar que o Bolsonaro quis dar um golpe, ou seja, ele mentiu, os bolsonaristas ficaram revoltados porque eles esperavam que o Tarcísio enfrentasse, peitasse o Alexandre de Moraes, e ele não fez nada disso. E olha aí a Veja, mais uma vez querendo eleger um novo presidente da República. Colocou na sua capa o golpista Eduardo Bolsonaro, o lesa pátria. Sabe como é o nome disso? Fundo do poço. A imprensa e a elite brasileira está disposta a colocar ao poder um novo golpista, tudo isso para impedir que o presidente Lula se reeleja e continue trabalhando pelos pobres. É a elite do atraso. E durante essa entrevista, Eduardo Bolsonaro disse que está só esperando o pai dele dar ok. Se o pai dele autorizar, ele será sim candidato a presidente do Brasil. E o PT pediu para que a PGR investigue o Bolsonaro por ele ter ligado para o Hamilton Mourão no dia que o Hamilton Mourão foi testemunhar a favor do Bolsonaro, caracterizando como grave interferência na investigação. E a Polícia Federal marcou para o dia 5 de junho, às 3 horas da tarde, o depoimento do Bolsonaro referente ao inquérito que investiga o Eduardo Bolsonaro por tramar contra o Brasil nos Estados Unidos e por tentar atrapalhar a investigação. A justiça anulou um contrato de show do cantor Leonardo por suspeita de superfaturamento no Mato Grosso e está exigindo que ele devolva o cachê de R$300 mil pago a ele. E os bolsonaristas ainda dizem que o problema é a Lei Rouanet. E o velho da Havan atacou a ministra Marina Silva, dizendo que o debate no Senado se limitou apenas ao vitimismo da ministra. Esse velho da Havan é um ser asqueroso. O Nicolas Ferreira defendeu a censura do governo Trump aos estudantes universitários. Aqui no Brasil, ele vive defendendo a liberdade de expressão com pretexto de cometer vários crimes. Mas lá nos Estados Unidos, ele está sendo favorável que o Donald Trump impeça que estudantes estrangeiros estudem nas universidades e ainda façam um vasculho nas redes sociais desses estudantes. Porque se forem estudantes críticos ao governo Trump, eles não serão matriculados. Enfim, a velha e boa hipocrisia da extrema-direita. E o Silas Malafaia, percebendo que a direita está se organizando sem o Bolsonaro, de olho em 2026, de olho no cargo presidencial, postou indireta nas redes sociais, dizendo que o Bolsonaro não está morto, que os urubus fiquem longe porque ainda não virou carniça, e que se o Bolsonaro for preso, ele ficará mais poderoso ainda. Sônia Alice. E a Procuradoria-Geral da República pediu nessa segunda-feira, dia 26, que a ex-primeira-dama da Paraíba, Pamela Bório, seja condenada por participação no 8 de janeiro. E para concluir, o nosso querido Superdino convocou uma audiência pública para debater a constitucionalidade, a legalidade do mecanismo que hoje obriga o governo a pagar verbas indicadas por deputados e senadores. Isso daqui é maravilhoso. Ele vai debater se realmente, dentro da esfera dos três poderes, o governo central, ele tem a obrigação de repassar emendas para os senadores e deputados. Se a Justiça Federal conseguir acabar com isso, meus amigos, acabou a chantagem do Centrão. E aí sim, nós teremos um presidente com poderes
legais constituídos para governar, não esse semipresidencialismo que nós vivemos hoje.